Cordial boa noite para vocês. Para mim é uma alegria muito grande e também em nome da Faculdade Luterana de Teologia lá de São Bento, em nome do diretor-geral, professor Klaus Schwamber, quero trazer as boas-vindas a vocês. E também, de uma forma bem especial, agradecer, eu creio que já deve ter sido feito isso na formatura da turma do Lailton há um tempo atrás, mas agradecer mais uma vez que nós pudemos usar as instalações, o salão aqui embaixo, naquela vez, quando as aulas aconteciam de uma turma do mesmo curso que nós queremos, mais uma vez, convidar vocês para participar. E como o Lailton já falou, esse curso Teologia, Bíblia e Missão, ele, na verdade, já é a quarta turma que estaria sendo prevista para a região da Grande Florianópolis. Nós tivemos 2 turmas aqui na ilha, a terceira em Palhoça, que terminou no final do ano passado. E agora, então, surge um novo desafio de nós, quem sabe, com vocês, iniciarmos a quarta turma. Eu vou iniciar essa noite com uma palestra sobre uma parte de um tema que eu tenho trabalhado desde que fui, então, em 2003, para a Alemanha para fazer o doutorado. Eu fui pastor 7 anos na Grande Florianópolis, na cidade de Palhoça. E em Palhoça, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o sofrimento humano, o sofrimento das pessoas. Não foi uma nem 2 vezes que eu estive no Celso Ramos, no Hospital Universitário, no hospital aqui do Morro da Caridade, me esqueci o nome agora. Inúmeras vezes, lidando com pessoas que sofriam com suas enfermidades, lidando com pessoas que sofriam com toda a sua situação de sofrimento, de perdas. E isso me fez pensar numa pergunta, como é a presença de Deus na Bíblia? Afinal de contas, nós como cristãos falamos da presença de Deus, mas como entender as duas coisas juntas? A presença de Deus, Deus promete estar conosco todos os dias, até a consumação do século, Mateus 28, mas ao mesmo tempo, nós experimentamos dias e momentos na nossa vida que parecem que Deus sumiu. Ele não ouve nossa oração, ele não nos atende. Como é que a gente consegue equilibrar essas duas coisas dentro da nossa vida de fé? Isso me levou a trabalhar, obviamente eu não podia pegar a Bíblia toda, mas me levou a trabalhar o livro de Jó. E por isso hoje à noite eu quero trabalhar um pouquinho com vocês esse tema, como falar de Deus no meio do sofrimento, reflexões sobre o livro de Jó. Como introdução, para nós é sempre importante, quando nós falamos de teologia, falamos daquilo que nós conhecemos como o discurso sobre Deus. Como falar de Deus é isso que significa teologia. Deus, logia, o discurso, o ensino, a fala a respeito acerca de Deus. E aí que vai surgindo a pergunta, porque falar de Deus quando tudo vai bem é fácil. Testemunhar a nossa fé quando nós somos abençoados, quando experimentamos o cuidado de Deus, é muito fácil. Mas quando nós experimentamos uma enfermidade, o desemprego, problemas com a nossa família, ou problemas pessoais, não importa quais sejam os problemas, nós somos questionados como falamos dele. Essa não é uma pergunta nova, isso é bem importante para a gente saber, a Bíblia toda já traz essa pergunta. E na história da humanidade, nós temos essa pergunta sendo feita em alguns momentos. E eu quero trazer para vocês alguns desses momentos. No início do século XX, nós tivemos algo que marcou profundamente a cultura ocidental, e foi o que se chama de Holocausto. Desde lá, no contexto europeu, se discute esse assunto. Como pode que Deus permitiu? Ou esteve Deus presente no Holocausto? É muito interessante que, ao lidar com o livro de Jó, muitas pessoas, tanto do contexto cristão como do contexto judaico da época, se inspiraram no Jó. Leram o livro de Jó. Em campos de concentração, o livro de Jó foi um dos livros mais lidos. E conta-se a história de sobreviventes dos campos de concentração, exatamente no final da Segunda Guerra Mundial, onde pessoas que sobreviveram relataram, deram seus testemunhos a esse respeito. Pessoas como, por exemplo, soldados, ridicularizando por que vocês estão aí,
Onde é que está o Deus de vocês? E tá vendo? Não vale a pena crer. E justamente essas pessoas que sobreviveram aos campos de concentração disseram: Deus está aqui conosco. Deus está aqui conosco nos campos de concentração. Deus está junto nas fornalhas com os nossos irmãos. Assim como esteve com Daniel e os seus amigos. Quem não está aqui é o ser humano. Uma das frases mais impactantes de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial não foi onde é que está Deus, mas onde está o ser humano, porque Deus estava lá. E nós, como cristãos, quando falamos que Deus está na cruz, então é muito simples e fácil até de entender que Deus estava lá naqueles campos de concentração. Quem não estava lá era o ser humano, que foi capaz de matar o seu semelhante. Mas Deus estava lá. Porque se Deus está na cruz, o lugar mais vergonhoso que existe na face da terra, então ele também estaria lá num campo de concentração. Esse é o testemunho de pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Mas também diante de contextos como nós nos últimos 40 anos sempre de novo ouvimos. A África, Deus abandonou a África. Deus não está lá na África, porque se estivesse na África não teria tanta guerra civil, não teria tanta pobreza, não teria tanto problema com AIDS e outras doenças. Deus deve ter abandonado a África. Muito curiosamente, quando a gente olha as estatísticas de onde a igreja cristã cresce no mundo, um dos maiores lugares onde a igreja cresce é na África. Será que Deus não está na África? Será que é o ser humano que deixou de estar lá na África também? Essa é uma grande pergunta. Por isso, falar de Deus no contexto do sofrimento. Um pouco mais recente na nossa história da humanidade, a data de 11 de setembro selou uma mudança bem drástica relacionada a essa pergunta: onde está Deus? Também depois de 11 de setembro, vários teólogos, mas também pessoas ligadas aos movimentos ateístas, respondem essa pergunta: onde estava Deus? Por que Deus não estava lá impedindo todos os ataques? Onde estava Deus no dia 11 de setembro? Talvez estava dormindo. Essa reflexão, ela surge justamente num período em que nós estávamos cada vez mais olhando para os nossos bolsos. Estavam muito mais olhando para o crescimento tecnológico e financeiro do mundo. E de repente a pergunta onde está Deus surge do meio dessa catástrofe. Mas não só isso. Em 2004, aquele tsunami que devastou uma parte da Ásia, também fez essa pergunta: onde estava Deus diante daquela catástrofe natural? Como pode que Deus não impediu aquele tsunami? O curioso é que em 2010, quando houve o tsunami no Japão, o ser humano estava lá. Estava inclusive filmando as ondas. Não sei se vocês lembram. Em 2004, isso foi assim, da noite para o dia, pegou todo mundo de surpresa. Em 2000, os satélites estavam filmando as ondas chegando metro a metro, centímetro a centímetro, até destruir a costa do Japão. O ser humano estava lá para filmar. Mas onde estava o ser humano para ajudar? Deus aí tinha que estar desaparecido. Onde estava Deus que não impediu? Vocês percebem como o ser humano, na luta de querer encontrar Deus no meio do sofrimento, culpa Deus. Mas ele não assume, em muitas vezes, a sua própria responsabilidade. E não por último, a grande pergunta de hoje: onde está Deus nesse conflito da Síria? Por que Deus não intervém lá? Vocês percebem, eu só estou jogando, não estou querendo trazer respostas nesse momento agora. Mas para que vocês possam perceber que diante de guerras, catástrofes naturais, circunstâncias políticas, econômicas, a pergunta onde está Deus, dentro do nosso contexto bem humano, aparece muito forte. A pergunta onde está Deus também aparece no nosso contexto brasileiro. Onde está Deus com tanta corrupção? Onde está Deus com tanta pobreza? Onde está Deus com tanta violência? Onde está Deus? Deus não é brasileiro? Não é assim que a gente diz? Ou pelo menos ouve? Se Deus é brasileiro, então ele deveria estar impedindo todas essas coisas. É nesse contexto que a gente, como cristão,
é chamado por Deus para falar de Deus. Nós, como cristãos, recebemos, em Mateus 28, a ordem de Jesus: ide. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho nada mais é do que falar de Deus. Falar de Deus para esse mundo que Deus amou ao ponto de ter enviado Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos trazer a vida eterna. Essa é a tarefa da igreja. A igreja só existe no mundo para falar de Deus. E é para esse contexto que nós hoje somos chamados. Talvez nós não estamos tão perto de todas essas circunstâncias que eu falei para vocês. Mas com certeza, sofrimento não falta na nossa vida ou não falta nos nossos contextos nos quais nós estamos inseridos. O sofrimento, ele faz parte da vida do ser humano porque ele é um fenômeno universal. Não dá para ninguém dizer que não vai sofrer ou que nunca sofreu. Sofrimento, ele bate na porta. Mais cedo ou mais tarde ele vai bater. Se não for com algo difícil, trágico, no mínimo a morte vai bater na nossa porta. Dessa ninguém escapa, a não ser se Jesus voltar hoje ou amanhã ou antes de nós tivermos algum problema de sofrimento. Agora, fato é que a pergunta que se coloca para nós é: qual é a minha postura diante do sofrimento humano? Qual é a minha postura diante do meu sofrimento? Qual é a minha postura diante do sofrimento do outro? E como é que eu falo de um Deus hoje, nesse contexto? Nós, como cristãos, temos algo bem especial, porque o nosso Deus é totalmente diferente de qualquer outro Deus, de qualquer outra religião. O nosso Deus decidiu, por amor a você e a mim, sofrer. Sofrer na cruz, ao ponto de morrer por nós. Isso faz toda a diferença, mesmo que a gente nem sempre entenda. Por isso, como podemos falar de Deus no contexto do sofrimento humano? Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar que sofrimento exige uma explicação. Todas as pessoas que sofrem, elas querem ter uma explicação. Por isso, a primeira pergunta que nós fazemos quando sofremos, ou quando ouvimos pessoas que sofrem, elas fazem a pergunta: por quê? Por que eu? Por que comigo? Por que agora? Por que isso agora? Por que não com outro? Na verdade, a gente gostaria que fosse com outro. Por que comigo? Ou ainda, onde está Deus? Há pessoas que fazem ainda uma outra pergunta. Não só o porquê, querendo saber a razão do sofrimento, mas também para quê? Qual é a finalidade do sofrimento? E eu preciso dizer para vocês que essas perguntas, elas estão recheadas na Bíblia. Se nós abrirmos o livro de Salmos, nós vamos ver inúmeros salmistas, pessoas que chegaram diante de Deus e perguntaram por quê. Os mais famosos estão, os porquês mais famosos estão no Salmo 22. Meu Deus, por que tu me desamparaste? Curiosamente, Jesus, na cruz, usa essas mesmas palavras, citando o Salmo 22. Por que tu me desamparaste? Davi vai dizer no Salmo 13, até quando, Senhor? 4 vezes. Até quando tu não olhas para mim? Até quando tu não vai atender a minha oração? Até quando eu vou ter que esperar por livramento? Como, Senhor, vou perseverar se tu não me respondes? Por que viraste o teu rosto contra mim? Essa é a experiência do salmista. Essa é a experiência do ser humano até hoje. Talvez a tua, a minha experiência. Por isso nós, com o sofrimento, precisamos lidar com essa primeira questão. Ele exige uma explicação. O ser humano, ele é tão humano que quando ele sofre, ele quer saber o porquê. Ninguém é masoquista. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer sofrer sem ter uma razão para isso. E eu preciso dizer que nem sempre o salmista na Bíblia encontra uma resposta do porquê. Nem sempre o salmista encontra uma resposta do para quê. Mas muitas vezes, e sempre, o salmista encontra
a presença de Deus no meio do sofrimento. Sofrimento também faz uma outra exigência. Ele exige uma indignação. Quando nós sofremos, nós ficamos indignados, porque nós não concordamos com o sofrimento. Nós não concordamos que perdemos o emprego. Nós não concordamos com o diagnóstico do médico quando diz que é câncer. Nós não concordamos com a notícia de que o nosso filho usa drogas. Nós não concordamos com qualquer tipo de sofrimento que possa bater na nossa porta. E nenhum de nós é imune a isso. O fato de você e eu crermos em Jesus não nos torna imunes a ter um diagnóstico negativo no médico. O fato de você e eu perseverarmos na fé em Jesus não significa que não vamos perder a conta no nosso emprego, que não vamos bater o carro, que não vamos ter problemas para resolver. Agora, por isso, nós ficamos indignados. Quando o sofrimento bate à nossa porta, a nossa indignação pode cair para o erro de nos levar à murmuração. Pode nos levar a abandonar a fé. E muitas pessoas, infelizmente hoje, pessoas crentes, pessoas que creem no Evangelho, quando bate o sofrimento na sua porta, uma das primeiras coisas que elas fazem é se afastar da igreja. Elas se afastam da igreja e elas se afastam de Deus. São as duas coisas que elas não deveriam fazer. Se afastar da igreja e se afastar de Deus. Mas é isso que muitas vezes acontece. Talvez por vergonha. Eu conheci uma pessoa que se afastou da nossa comunidade uma vez porque estava desempregado e não tinha como pagar a contribuição, a oferta. E se sentiu totalmente envergonhada por isso. E aí você tem que ir atrás e dizer que essa não é a razão para abandonar a fé. Ou pessoas que perdem a sua saúde e de fato não tem mais como vir para a igreja. Mas por conta disso também perdem a sua fé, não conseguem mais crer, não conseguem mais confiar. A indignação também acontece de uma outra maneira. Como que você lida com as notícias que você ouve pela rádio ou escuta, vê pela televisão todos os dias? Tem momentos em que a gente tem vontade de desligar a televisão porque não aguenta mais. E, de fato, essa é uma postura muito comum e é até fácil, porque daí eu desligo a televisão e o problema não é meu. O problema é deles, é do outro. Eles que se virem. Eu já tenho tanto problema para resolver, não quero mais. A Igreja de Jesus Cristo não pode simplesmente desligar a televisão e dizer que o problema do mundo não é com ela. Jesus não faria isso. Por isso nós também, diante do sofrimento dos outros, somos chamados a estar com elas, estar com essas pessoas, a nos indignarmos junto com elas, indignarmos no sentido de tentarmos ajudá-la, não nos conformarmos com o sofrimento. Toda a ação missionária e diaconal de uma igreja, ela surge porque nós não cruzamos os braços diante da situação de sofrimento. Por isso nós vamos ajudar pessoas que estão enfermas, vamos tentar ajudar pessoas que estão desempregadas, vamos tentar ajudar pessoas que estão passando por alguma situação precária na sua vida, de sofrimento. O crente não fica de braço cruzado, esperando o outro sair sozinho do seu sofrimento. Nós estamos indignados juntos com eles. E ainda, o sofrimento exige consolação. É verdade, quem sofre quer ser consolado, ainda mais quando ele não encontra uma resposta do porquê do seu sofrimento. Quando ele ainda não consegue enxergar um para-quê do seu sofrimento. Quando ele não consegue sair do círculo vicioso do seu sofrimento. Ele quer ser consolado. E Deus chamou a igreja de Jesus, a nós todos, para consolar pessoas. Ontem foi o dia de Pentecostes, o dia em que nós lembramos a vinda do Espírito Santo, do Consolador, que veio justamente para nos levar, nos dar a certeza da fé e a certeza do consolo de Deus por meio do Evangelho. Nós queremos ser consolados quando nós sofremos, mas também nós somos chamados a consolar aqueles que sofrem. Diante do sofrimento humano, essa é a nossa tarefa. É assim que nós falamos de Deus.
no contexto do sofrimento. Essas 3 exigências, elas perguntam para você e para mim qual é a relevância da teologia. Eu não estou falando de teologia aqui, de um curso de teologia, como nós lá na faculdade fazemos. Teologia como o teu testemunho como cristão aqui em Florianópolis, lá na tua casa, lá no prédio onde você mora, lá na tua vizinhança, aqui na tua comunidade. Qual é a relevância da igreja quando ela fala de Jesus, quando ela fala de Deus? Porque essas 3 exigências que o sofrimento faz são sérias. São exigências que não nos deixam sem dar respostas. E por isso o sofrimento, ele gera em nós um processo de reflexão teológica. Eu preciso aprender a refletir como eu falo de Deus para o meu vizinho que está desempregado. Como eu falo de Deus para o meu cunhado que agora tem talvez 3 meses de vida, conforme o diagnóstico do médico. Como eu falo de Deus agora se o meu filho está nas drogas. Como eu falo de Deus se de repente agora, por algumas razões, a pessoa está desanimada na sua fé. Como nós falamos de Deus? Como nós falamos de Deus para essas pessoas que estão fora do contexto da igreja e não querem saber do Evangelho e ainda ridicularizam aqueles que creem? Nós no Brasil passamos por um processo de secularização, a gente chama, com a pós-modernidade. Mas o nosso processo de secularização, ele está gerando uma espécie de ateísmo prático. O que é ateísmo prático? Ateísmo prático é aquela pessoa que quando a moça do censo bate na porta, ela pergunta para você de qual religião você é, você diz, não, eu sou luterano, sou presbiteriano, sou batista, sou católico. Mas na verdade eu não pratico nada disso, eu só sou isso. Eu creio em Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. No Brasil é feio não ser religioso. No Brasil é muito feio a gente dizer que não crê em Deus. Por isso no censo cresce muito alto, muito forte, o índice do sem igreja. Mas esses sem igreja não são ateístas de verdade, que negam a existência de um Deus. Eles são pessoas decepcionadas com a igreja, com a fé e com Deus. Porque talvez elas tiveram uma expectativa errada diante de Deus com o seu sofrimento. Talvez lhe foi prometido cura, foi prometido dinheiro, prosperidade, e não veio. Esse é o problema da secularização no Brasil. Eu estive há uns dias atrás na Alemanha, e lá, ouvindo uma palestra sobre secularização, o pregador disse o seguinte: nós aqui na Alemanha, ao falarmos de Deus para as pessoas na Alemanha e na Europa de forma geral, nós somos tão ridicularizados. E aí ele explica por quê. Quando você e eu aqui na Alemanha falamos de Jesus, é como se alguém dissesse que crê no coelhinho da Páscoa. E que diz o seguinte: domingo eu fui para o culto e eu fiz minha oração e eu louvei o coelhinho da Páscoa. Todos os dias eu leio um trecho do livro que o coelhinho da Páscoa deixou para mim. E eu vivo a partir da fé no coelhinho da Páscoa. E eu testemunho do coelhinho da Páscoa. É assim que um europeu hoje entende o que nós cristãos fazemos. Porque lá, a secularização, lá o problema é outro. Lá o ateísmo, ele não é prático, ele é teórico. Lá o ateísmo significa não existe nada de ser divino ou de Deus. Por isso é tudo como o coelhinho da Páscoa. Tudo que as igrejas fazem é a mesma coisa que acreditar no coelhinho da Páscoa. Você iria acreditar no coelhinho da Páscoa? Não. É assim que um ateísta europeu enxerga todas as igrejas na Europa. Como gente que vai atrás de algo como o coelhinho da Páscoa. Como falar de Deus num contexto como esse? Como falar de Deus no nosso contexto? Com isso eu quero entrar no livro de Jó. O livro de Jó é um livro que nos inspira a falar de Deus, porque todo o livro, na verdade, é um discurso sobre Deus. Jó fala sobre Deus, os amigos de Jó falam sobre Deus, e tem uma hora que Deus mesmo fala sobre ele.
E por isso o livro de Jó é um livro teológico por excelência. Ele é teológico porque ele fala de Deus na sua relação com o ser humano, como qualquer outro livro da Bíblia. Aí Jó não é diferente de nenhum livro. Assim como Mateus, como o livro de Salmos, como o profeta Isaías, como o livro de Gênesis, como o livro de as cartas de Paulo. Todos esses livros são livros teológicos, porque falam de Deus. Mas Jó é um outro livro ainda teológico. Ele fala de Deus e ele trabalha quem é Deus. Quem é Deus que, entre aspas, permite o sofrimento? Quem é Deus que permite que as perdas aconteçam? Quem é Deus que está lá e não responde o Jó? Quem é Deus que simplesmente está indiferente ao sofrimento do ser humano? Quando a gente abre o livro de Jó, eu não vou contar toda essa história, senão nós vamos ficar até amanhã aqui, né? Eu não tenho todo o tempo, vocês também não. Mas o livro de Jó ele pode ser entendido da seguinte forma. Ele tem um prólogo, uma introdução, e um epílogo, uma conclusão. E essa parte é uma parte narrativa, é uma história. A história do Jó, de como ele perde as coisas que ele tem, como o sofrimento bate na porta dele, e no final, como ele é restaurado do seu sofrimento. E no meio, nós temos uma parte poética. A primeira parte, que vai do capítulo 3, é um lamento, e no final, nós temos uma confissão. E aí nós temos uma série de 3 diálogos e uma série de 3 monólogos. O que é interessante no livro de Jó é que tanto nos diálogos como nos monólogos se fala de Deus o tempo todo. Parece que há uma disputa para saber quem fala melhor de Deus. Quem tem o discurso mais correto de Deus no meio do sofrimento. E é muito interessante que esses diálogos acontecem com os amigos de Jó. E esses diálogos, na verdade, não surtem efeito. É como se eles estivessem falando com uma parede no meio. Jó fala, os amigos não escutam nada do que Jó fala. Os amigos respondem a Jó, mas Jó não escuta, porque os argumentos não fecham. Eles não aceitam o que cada um deles diz. E nos 3 monólogos é muito interessante, porque eles falam sozinhos, Jó fala sozinho, um quarto amigo chamado Eliú fala sozinho, e Deus também fala sozinho, mas o tempo inteiro eles convidam para o diálogo. Jó, no capítulo 29 ao 31, fala sozinho, mas ele convida o tempo inteiro Deus para falar. Eliú, um quarto amigo, fala do capítulo 32 ao 37 sozinho, é um monólogo, mas ele convida Jó para abrir a boca e dizer se ele tem alguma coisa para falar. E Deus, quando aparece no 38, em vez de dar respostas para o Jó, faz 70 perguntas para o homem. Coitado. Já estava sofrendo, ele tem que fazer uma prova com 70 perguntas? Isso é mais do que o ENAD, é mais do que o ENEM. 70 perguntas Jó tem que responder. Então, os diálogos parecem monólogos e os monólogos convidam ao diálogo. E lá no meio tem um hino sobre a sabedoria escondida de Deus. Que o ser humano não tem acesso aos mistérios de Deus. Mas Deus sim, conhece o caminho da sabedoria. Ao ser humano sobra apenas uma única coisa: temer ao Senhor. Nós sabemos já pelo livro de Provérbios que o temor do Senhor, né, é o princípio da sabedoria. E o livro de Jó é um livro de sabedoria que nos ensina como eu vou temer a Deus. Temer a Deus nada mais é, no Antigo Testamento, do que crer em Deus. Como eu creio nesse Deus que nem sempre me responde a oração, que nem sempre parece que está bem do meu lado. Essa é a tarefa que o livro de Jó tem para nós. Muito bem, quem é esse Jó? No capítulo 1 nós lemos que Jó é uma pessoa apresentada com 3 características. Ele é um homem reto e íntegro, ele é um homem temente a Deus e ele é um homem que se desvia do mal. Interessante que ele vem da cidade de Uz, uma cidade que não fica em Israel, fica no povoado de Edom.
E Edom é o país dos descendentes de Esaú. Ou seja, Jó não é um israelita, Jó é um estrangeiro que teme a Deus e é colocado aqui como modelo padrão da fé, da ética e também da sua vida diante das pessoas. Ele era casado, tinha 7 filhos e 3 filhas e era o maior de todos do Oriente, com tudo aquilo que ele tinha. Jó tinha vários rebanhos, o que hoje a gente poderia dizer, ele tinha uma grande empresa de transportes, porque ele tinha camelos, ele tinha uma grande empresa têxtil, porque ele tinha ovelhas para fazer a lã, ele tinha uma grande empresa de laticínios, porque tinha leite, ele era dono de uma grande empresa de carne, porque tinha toda a carne do rebanho dele, ou seja, era um homem, um grande empresário daquela época. Assim nós poderíamos dizer e classificar o Jó. Era uma pessoa que é apresentada na Bíblia como alguém que teme a Deus, que sabe quem Deus é, que vive com Deus. Mas esse homem perde 3 coisas que até hoje, para você e para mim, são muito importantes. Saúde é importante. Basta perguntar se está bem. Tudo bem com você? Sim, tendo saúde está bom. Não é assim que a gente escuta? Família é muito importante. Quem de nós não ama a sua esposa, os seus filhos, seus pais? A família é fundamental. Mesmo que hoje ela está sendo atacada de tudo quanto é lado, mas a família é algo que nós valorizamos muito. E não entendemos quando tem pessoas que simplesmente não estão nem aí para a família. E os nossos bens, eles são importantes, mas mais importante que os bens é o nosso sustento, é o nosso trabalho. Todos nós trabalhamos, nos dedicamos no trabalho que fazemos e temos dele o nosso sustento e somos gratos a Deus pelo sustento que temos. Jó perde essas 3 coisas, que naquela época eram consideradas maiores bênçãos de Deus. Uma pessoa ela poderia se sentir extremamente grata e abençoada quando ela tinha seu sustento, seu trabalho. Não era a quantidade do dinheiro, é a possibilidade de trabalho e sustento. Quando ela tinha sua família, e quanto mais numerosa na época do Antigo Testamento, mais abençoado você é. E quando você pode alcançar uma vida bem longa. Assim como Abraão morreu farto em dias e pôde morrer abençoado. Mas o que acontece com esse homem chamado Jó? Da noite para o dia ele perde tudo o que ele tem. Ele perde toda a condição de seu trabalho, todo o seu sustento. Ele não perdeu dinheiro. Dinheiro a gente pode recuperar. Ele perdeu sustento. Ele perdeu condição de trabalho. Tudo lhe foi roubado. Ele perde os seus filhos numa catástrofe natural, assim como tsunami no Japão, terremoto no Haiti, os vendavais nos Estados Unidos, ou a enchente em Blumenau, ou o deslizamento em Petrópolis. Nós temos um estudante de teologia de Petrópolis, em São Bento, cujo cunhado morreu soterrado naqueles deslizamentos de janeiro de 2, 3 anos atrás. Tragédias que acontecem, que a gente não tem como prever e que causam perdas. Um vendaval ataca a casa onde estão todos os filhos de Jó. E, para piorar a situação, ele perde a sua saúde. Será que ele perde a fé? As perdas de Jó são 3 perdas que até hoje podem bater na nossa porta. E aqui que está o segredo, aqui que está o grande ensinamento do livro de Jó. Como eu vivo com Deus, como eu permaneço na fé em Deus, como eu falo de Deus e com Deus, quando essas 3 bênçãos desaparecem da minha vida da noite para o dia. Qual é a nossa postura como crentes em Jesus diante disso? Jó, ele fala de Deus na sua submissão. Ao experimentar todas essas 3 perdas, ele vai dizer o seguinte:
O livro diz, Jó adorou e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Já no capítulo 1, versículo 21. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Jó 2:10. E o redator do livro de Jó vai dizer o seguinte, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Capítulo 1, 22, 2:10. É muito interessante a gente perceber um homem que perde tudo e diz, e adora a Deus, e diz, bendito o nome do Senhor. Não é tão simples dizer isso. Não é tão fácil dizer isso. Mas essa é a primeira coisa que Jó faz diante das perdas. Ele fala de Deus na sua submissão. Mas Jó não fica só ali. Ele também fala de Deus na sua revolta, no seu lamento. E aqui está uma outra coisa importante que a gente pode aprender do livro de Jó. Jó é diferente do povo de Israel. O povo de Israel murmurou lá no deserto, quando não tinha pão para comer. Quando só tinha o maná. E comer maná 40 anos todo dia deve ter sido um pouco difícil. Né? Não tinha nem maionese, nem ketchup, nada para passar em cima. Era maná puro. E eles reclamaram. Eles não enxergaram o agir de Deus. Murmuraram. Murmurar na Bíblia é falar contra Deus para o outro. Eles vão assim, ó. E Moisés, esse teu Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui no deserto? Isso é fazer fofoca de Deus. Jó, Davi, Moisés e tantos outros no livro de Salmos, por exemplo, eles lamentam. Qual é a diferença de murmurar e lamentar? Murmurar é quando eu não falo para Deus o que eu estou sentindo. Lamento é oração. 60% do livro de Salmos são salmos de lamento, que são dirigidos para Deus, quando eu não entendo mais o agir de Deus. E Jó lamenta. E ele fala com Deus. Olha o que ele diz. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sobre o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e como meu adversário aguça os olhos. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Ele está desabafando isso para os seus amigos, mas os amigos não estão nem aí. Eles estão dizendo que Jó não é convertido que chega, não é crente que chega ao dizer isso. E por isso Jó muda o seu discurso. Agora, ele fala com Deus na sua revolta. Ele diz, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. O que é o homem para que tu, Deus, tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado, e a cada manhã o visites e a cada momento o ponhas à prova? Senhor, lembra-te de que tu me formaste como em barro e queres agora me reduzir ao pó. Jó não tem medo de falar com Deus e dizer para Deus que não está entendendo nada do que está acontecendo. Jó não perde a sua fé. Ele pode ter perdido todo o seu sustento, perdeu toda a sua saúde, perdeu toda a sua família, mas não perdeu a fé. Jó não chutou o balde, como a gente diria hoje. Essa é a postura de Jó. Mas e os amigos? Os amigos, eles são, hoje a gente diria bipolar, né? Isso até é um problema quando a gente usa essa expressão. A gente não entende, porque às vezes eles fazem tudo tão correto e de repente eles fazem tudo tão fora. Elifaz, Bildade e Zofar, no capítulo 2, são apresentados como modelos de pessoas que vêm para ajudar e consolar. Eles querem consolar e mostrar solidariedade ao seu amigo Jó. E já desde longe, eles não reconhecem Jó sentado no pó e na cinza, e já caem no choro de compaixão. E eles se tornam simpáticos a Jó. Simpatia não é aquela moça na farmácia que nos atende com um sorriso grande,
né? Ou na loja, quando a gente vai comprar alguma coisa. Simpático significa alguém que sofre contigo. Isso é uma pessoa simpática. É uma pessoa que se identifica com o teu sofrimento. Isso os amigos de Jó foram. Eles vieram, cada um saiu do seu lugar para ficar 7 dias com o seu amigo. Nós faríamos o mesmo? Na nossa sociedade hoje, que ninguém mais tem tempo um para o outro, nós faríamos isso? Deixaríamos de fazer o que nós estamos fazendo para ir lá consolar um amigo nosso? Já é difícil até dentro da nossa própria casa? É muito interessante. Isso é ser simpático. O sofrimento do meu amigo não me é indiferente. Eu vou lá. Eles foram empáticos. Empáticos significa eles se colocaram no lugar do Jó. Eles sentaram no pó e na cinza e ficaram quietos 7 dias e 7 noites. Às vezes a gente vai ajudar as pessoas e a gente fica dizendo, eu sei por que tu está sofrendo. Tu devia ter me escutado, porque se tu não tivesse me escutado, tarará, tarará. Nós sempre temos as respostas dos porquês as pessoas sofrem. Curiosamente. Nós sempre temos as respostas. Se não é o porquê, é o para quê. A gente não consegue ficar quieto. Pior lugar para você escutar asneira é velório. Todo mundo sabe por que o cidadão se matou, por que o cidadão morreu, por que deixou a viúva, porque todo mundo sabe alguma resposta. É terrível isso. Agora, os amigos de Jó, não. Eles sentam no pó e na cinza. E estão lá com ele, do lado dele. E eles chegam a ficar sem palavras, diz o capítulo 2, versículo 13. É o que eu quero chamar de aporia. Aporia significa é um beco sem saída. Eles não sabem o que dizer. Você já teve essa sensação? De chegar diante de pessoas que sofrem e você não sabe o que dizer? E você fica tão bravo que você gostaria de dizer, no mínimo, um versículo bíblico e nem isso vem na tua cabeça? Se já aconteceu isso com você, agradeça a Deus. É melhor você e eu não termos o que dizer para pessoas que sofrem do que dizermos coisas erradas. A verdadeira teologia começa no silêncio. Às vezes a gente ensaia. E eu preciso dizer para vocês que no meu ministério aqui em Palhoça, eu tive uma situação muito forte. Essa foi a situação que mais me impactou e que mais me levou a trabalhar esse assunto. Uma senhora, 52 anos, veio com o seu marido marcar o dia das bodas de prata, falar comigo, marcar o culto para agradecer a Deus. E eu marquei, discutimos como que ia ser, e de repente ela começa a passar mal. Uma semana depois, foi fazer consultas e daí descobriu que tinha um tumor na cabeça. Na semana anterior à celebração das bodas, nós celebramos o sepultamento dela. E quando ela estava no hospital Caridade, aqui no Morro, em Florianópolis, eu fui visitá-la. E como pastor, a gente ora antes, e a gente se prepara antes, e a gente diz, Senhor, eu não sei o que eu vou dizer. Me dá as tuas palavras para eu poder dizer e consolar essa mulher, e consolar essa família. E eu fui, confiante de que Deus iria me dar uma palavra, preparei essa palavra, e fui temeroso também, porque não é tão simples assim. E quando eu chego no quarto do hospital, o marido estava muito abatido. Ela tinha os filhos jovens. E de repente eu chego do lado do leito onde ela está, sem um fio de cabelo, em 3 meses, totalmente debilitada. E ela disse assim, Pastor Roger, eu não quero morrer. Eu não sei por que eu estou com esse câncer. Eu não sei por que isso tem que ser tão violento assim. Mas eu sinto que eu não vou sobreviver muito mais tempo. E eu gostaria que você soubesse que eu não quero morrer porque eu não sei como vai ficar com os meus filhos, eu não sei como vai ser com meu marido, mas eu confio em Deus. E se Deus quer me levar, eu posso ir em paz. Vocês acham que eu consegui falar alguma coisa? Eu nem precisei falar nada.
Essa mulher foi usada por Deus para me consolar. E esse exemplo tem me acompanhado nesses últimos 15 anos, agora faz 18 anos que ela faleceu, e que justamente tem me impulsionado a perceber que pessoas que sofrem podem consolar também, assim como Jó consolou os seus amigos. E ela pôde morrer em paz. No dia seguinte nós estávamos fazendo o sepultamento dela. Isso não significa que não teve tristeza, que não teve saudade, que não teve lacuna, que não causou sofrimento na família, causou. Mas poder saber que uma mulher como essa morre em paz, isso é o maior presente que qualquer ser humano que crê pode experimentar. Por isso, às vezes nós perdemos coisas na vida, mas devemos nos perguntar se nós perdemos a fé. E por isso a gente nem sempre precisa ter o que dizer. Porque Deus nos dá as palavras certas. E muitas vezes as palavras certas significam silêncio. Mas, por último, os amigos de Jó se tornaram apáticos. Porque eles não conseguiram escutar mais as palavras de Jó. Eles estavam criticando Jó pelas suas palavras. Os amigos falaram de Deus para Jó, mas os amigos não falaram de Jó para Deus. E isso é um grande problema até hoje. Quando nós queremos falar de Deus para as pessoas que sofrem, mas não queremos levá-las diante de Deus em oração. Para Deus mais importa que você e eu falemos das pessoas que sofrem para Deus do que de Deus para as pessoas. Por isso eu sempre me pergunto, onde está a igreja diante do sofrimento? Jó falou de Deus para os amigos, Jó falou com Deus, e Jó falou dos amigos para Deus. Por isso, teologia não é um discurso teórico sobre Deus, mas é pregação, é intercessão. É isso que o mundo que sofre precisa. E Jó fala com Deus na sua submissão. Ele vai dizer lá no final do livro, eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a minha mão na minha boca. Depois de ter ouvido 70 perguntas de Deus, é isso que ele vai dizer. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu pereço, mas estou consolado, mesmo estando no pó e nas cinzas. Essa é a certeza de Jó, que apesar de ter perdido tudo na sua vida, não perdeu a fé. Um resumo, Jó falou de Deus, com Deus, ao próprio Deus, contra Deus no seu lamento, mas fez tudo isso diante de Deus. Não quero dar aula de português para vocês, mas isso são tudo preposições. Né? Se temos professores de português aqui, espero ter acertado. Né? São preposições que fazem toda a diferença. Ou nós estamos distantes de Deus no nosso sofrimento, ou nós estamos diante de Deus. E o melhor lugar é estarmos diante de Deus. Para finalizarmos, como é que Deus se aproxima de Jó nesse livro? Deus aparece no meio de uma tempestade. Parece ironia. A mesma tempestade que levou os seus 10 filhos. Jó deve ter pensado, bom, agora sou eu, né? Eu devo ser o próximo. E pelo contrário, no meio da tempestade Deus aparece e Deus tem palavras para Jó. Os amigos não tinham palavras, Deus tem. Se tem uma certeza que você e eu podemos ter hoje à noite e levar para casa, é que Deus tem palavras para você e para mim. E Ele vai falar no meio da tempestade. Eu não sei como você está aqui hoje à noite. Eu não sei em que situação você hoje vive. Não sei quais são os sofrimentos que estão batendo na tua porta. Agora, uma certeza a Bíblia nos dá. O Evangelho nos traz a certeza de que Deus fala no meio da tempestade. Ele não nos deixa sem a sua palavra. Deus faz as 70 perguntas retóricas. 70 vezes Deus pergunta para Jó, quem é? Por isso a pergunta mais importante no sofrimento não é por quê, nem para quê. É quem? Quem? Quem te carrega no meio da tempestade?
Quem está contigo? Quem é o Deus Todo-Poderoso e Criador? Aliás, a expressão Deus Todo-Poderoso em todo o Antigo Testamento só aparece em três lugares. Em três lugares. Em Abraão, no livro de Gênesis, Abraão chama Deus o tempo todo de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. A Noemi, a sogra da Ruth, chama Deus o tempo inteiro de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E Jó chama Deus o tempo inteiro de Todo-Poderoso, El Shaddai. Vocês sabem o que significa El Shaddai? Na língua hebraica, a palavra Shaddai, que a gente traduz por Todo-Poderoso, na verdade significa peito. É um Deus peitudo, a gente poderia dizer. Um Deus que peita tudo por mim e por você. Mas é o Deus que nos amamenta. Só aparece a expressão Deus Todo-Poderoso na boca de pessoas que sofreram e que puderam experimentar a presença de Deus no vida do seu sofrimento. Noemi, que é uma história muito parecida com Jó, perde o marido, perde os 2 filhos, tem que sair da sua casa porque não tem pão, fica 10 anos morando em Moabe, que é o pior lugar onde alguém poderia morar, segundo a versão dos judeus. E lá ela experimenta que Deus é todo-poderoso. Abraão, que tem que sacrificar o seu filho, que recebe a grande promessa, mas parece que nunca se cumpre essa promessa, é o Deus todo-poderoso. É aquele Deus que carrega você no colo. É aquele Deus que peita tudo por você e por mim. Esse é o Deus de Jó. Esse é o Deus que está presente. Mesmo quando nem sempre eu consigo experimentar Ele. Parece que às vezes Ele está quieto. Deus avalia tudo que foi falado dele no livro de Jó. É curioso. Deus não aparece do capítulo 3 até o 38. Mas ele estava lá o tempo todo, porque ele sabe direitinho o que os amigos falaram e o que Jó falou. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Não disseste a mim o que era reto. Essa é a realidade. Deus avalia aquilo que é dito dele no contexto do sofrimento. Jó falou que era reto, mesmo tendo lamentado contra Deus, porque Jó falou com Deus. Jó não abriu mão de falar com Deus. Os amigos foram criticados por Deus, porque só falaram de Deus para as pessoas, só falaram de Deus para o Jó, mesmo que estava tudo certinho, mas não chegaram a falar de Jó para Deus. Essa é a falha do discurso dos amigos de Jó no falar de Deus. Deus fala de Jó, Deus fala com Jó sobre ele mesmo, Deus fala com Jó sobre Jó, Deus fala contra os amigos em favor de Jó. Como nós chegamos ao fim? Nós chegamos ao fim com a frase principal do livro de Jó. Deus é Deus. Ele é o soberano, mas não é aquele que está longe, que se afastou de nós, mas é aquele que está bem ao nosso lado, mesmo quando nós não percebemos. Quando Deus silencia e não nos responde à nossa oração, não é porque Deus está bravo conosco, não é porque Deus está irado contra nós, mas é porque Ele está atento para ouvir você clamar. Quando Deus silencia na Bíblia é porque Ele está esperando você e eu clamarmos. E se tivermos que lamentarmos, Ele tem um ouvido muito grande e um coração muito grande para acolher as nossas palavras. Falar de Deus no contexto de sofrimento é muito mais do que falar de Deus. É falar com Deus. Por isso, teologia que deixa de ser oração não é teologia. Porque discurso sobre Deus a filosofia também faz. Discurso sobre Deus até os ateístas falam, mesmo não acreditando em Deus. Agora, teologia de verdade é aquela que brota do coração que ora, que se coloca diante de Deus, que não abre mão de Deus, mesmo quando não se entende Deus, que persevera firme. Tiago vai falar da paciência de Jó. A paciência de Jó não é masoquismo.
A paciência de Jó é perseverança. Perseverança quando eu não enxergo. Parece que Deus sumiu do mapa. Ele está lá. Ele está lá. E ele está aonde? Onde é que o apóstolo Paulo disse que estava Deus? Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, se nós hoje, em 2018, queremos saber onde está Deus, basta olhar para Jesus. Em Jesus Cristo, nós encontramos onde Deus está. E essa é a nossa tarefa como cristãos hoje. Aqui em Florianópolis, nós lá em São Bento, na tua e na minha casa, na tua e na minha vizinhança, na tua e na minha família, no nosso grupo de amigos, no nosso local de trabalho, lá onde pessoas sofrem. Lá nós somos chamados a anunciar que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Amém. Muito bem. Isso seria então esse momento de um tema. E talvez a gente pode ainda abrir um pequeno espaço se de repente tem perguntas e vocês... eu estaria à disposição se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. E logo em seguida, então, eu iria apresentar algumas breves informações sobre esse curso Teologia, Bíblia e Missão, que, na verdade, quer lidar com essa perspectiva. Teologia, Bíblia e Missão não para falarmos só de Deus para esse mundo, mas para que nós possamos firmar a nossa fé e falar com Deus na nossa vida e para a vida dos outros.